Atenção! Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Tirem as crianças da sala. Pensa numa coisa gostosa, é café, viu? Uma boa noite, rapaz, essa quinta-feira maravilhosa. E quinta-feira você já sabe, né? Amanhã tem sextou e eu vou mostrar pra vocês como a galera tá vindo animada pra esse sextou. Solta o vídeo aí, Louro do Thiago. Ganhou, paga na hora! Gente, e hoje temos um convidado aqui mais que especial, muita história boa pra contar. Mas eu vou deixar aí para o Edson chamar ele aí, Edson. Anuncia o nome desse rapaz aí. Não, a verdade é o seguinte, eu quero saber se você tá preparado mesmo, se você já fez uma sessão de descarrego, se você já fez uma limpeza, porque você, rapaz, é perigoso, que o homem é de libertação, viu? É o nosso pastor Luciano Novaes. Entra aí, pastorzão. Fica à vontade, hein, meu rei? Tudo bem, querido? Tamo aí. Rapaz, o outro ali já falou que é pra mim vir preparado, que o negócio é arrochado, né? Sempre ele é bondoso. Esse Edson é demais. Rapaz, Luciano. Rapaz, eu tava, pesquisando o nome Pastor Luciano. E tipo assim, eu previa vir muita coisa, né? Ouvia muitas coisas, mas tem uma coisa que eu nunca imaginei. Pô. Rapaz, você era atleta, rapaz. Com certeza. Joguei bola. Foi mesmo? Tive a oportunidade de jogar aqui em Poções e conhecer bons jogadores. Bons jogadores, né? E aqui a minha história praticamente começou. Poções é terra abençoada. Mas você é daqui? Sou de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, Vitória... né? Moro ali no Alto Marom. Sou do Alto Marom. Conquista e estou aqui. Aí veio proporções por causa do futebol? Foi mais ou menos assim, Dan. Num dia de sexta-feira à tarde, por volta de 3 horas da tarde, 3h30, bateram na minha porta. E chegou o treinador Silva Índio e o Neumi, que era diretor, me convidando para vir jogar no Independente. Independente, eu quero dizer para você que está me assistindo, que o Independente, para mim, não conhecia o Atlético, nem a União, nem o Bahia. Mas desses times que eu encontrei aqui, o Independente foi um time muito bom, um time muito forte. O time era uma escola. E nós fizemos uma história nessa cidade e estamos aqui, Dan. Foi quanto tempo sendo jogador? Eu joguei dos meus 14 até os 25. Até os 25. 25. Até os 25. Rapaz, moço. Assim, você começou a falar de esporte aqui. Infelizmente, o Elton veio sem roupa. Né? Corintiano aí. A gente falando de clubes grandes, né? Bahia, Vitória, Independente, Poções, aparece o Elton praticamente sem camisa, né? Isso aí tá se cagando de medo, pastor, porque torce pro São Paulo e no mata-mata, meu Coringão atravessa, meu amigo. Tem paredão, tá tudo assim, ó. Mas essa semifinal... Mas eu acho que esse ano, desculpe, o Corinthians vai ser cavalo paraguaio. Eu também acho. Pastor, o senhor já começou, eu tava indo bem. Aí começou já atravessando o samba. Agora eu vou falar. Ele não falou não. Pense num goleiro. Bom. Moço, todo mundo falava. E vou lhe falar outra. Eu jogava bola junto com ele, no baba. Centroavantezão. A bola vem lá, ó, assim, toda atravessada. E ela dorme assim, ó. Tem pareia não. Generoso. Como goleiro, que eu cheguei a me profissionalizar como goleiro, o segredo era o amor, rapaz. Eu jogava porque eu amava ser goleiro. É o que nós vimos difícil hoje. Hoje é o dinheiro, né? Mas há um tempo atrás havia aquele amor, você vestia a camisa, você tinha prazer. Quando eu chegava naquela trave, eu olhava e dizia assim, hoje eu não tomo gol aqui.
Chamava o zagueiro e dizia, olha, joga duro aí, porque hoje não passa nada aqui. E não passava nada. Então, aquele incentivo, aquele estímulo, né, de você amar e querer fazer bem, tudo acontece na nossa vida. Na sua época, como que eram os treinos, a preparação? Você treinava ou... Treinava, sim, era a semana toda, a gente Semana vivia toda, disso, né? Por exemplo, aqui em Poções, um dos times que eu joguei. Aqui na cidade, o Independente, a gente treinava de terça a sexta, ao coletivo. E aí, pronto, entrava na concentração e agora só o domingo. E aí a gente ia pro campo, meu irmão, e aí a gente detonava, porque o Independente era muito forte. Eu acredito, você que está me ouvindo aqui, o Independente, se tivesse hoje disputando o Campeonato Baiano, eu creio que a gente seria campeão baiano. Nós tínhamos um time muito bom, um time forte. Pô, nós damos 3-1 no Vitória aqui no Amistoso, 2-1 na Catuense e assim por diante. Então o time era muito bom. Era um time preparado, exercício, olha, era uma máquina mesmo. E aí ficou quanto tempo? Você ficou quanto tempo no Independente? O Independente, eu fiquei no Independente 1 ano e 6 meses. Acho que foi isso, 1 ano e 6 meses. No Independente eu fui a Catuense, né? Aí fui a Catuense, um jogo contra a Catuense aqui, o Pena me levou. E depois da Catuense eu desisti de jogar futebol. Quando eu tive uma experiência, né, com o Senhor e voltei a estudar e fazer o meu seminário, me preparar. E hoje eu sou um sacerdote que proclamo a verdade santa do nosso Senhor Jesus Cristo. E como que foi, assim, esse momento de você falar assim, rapaz, eu vou parar com o futebol agora e agora eu vou me dedicar, vou pra Tudo igreja? no ato de obediência. Obediência. Nós íamos viajar para Paulo Afonso, estávamos em viagem, para enfaixar a seleção de Paulo Afonso, campeã do Intermunicipal, isso. Ela tinha sido campeã em 85 e em 87 a gente tinha que enfaixar. E na estrada de Lagoinhas até Paulo Afonso, na estrada eu tive uma visão. Que visão foi essa? Estava dormindo e me vi pregando o Evangelho. Orando pelos enfermos, eles curavam. Aleijado era curado, cadeirantes era liberto da cadeira. E muitos espíritos malignos saíam. E quando eu me vi, eu falei, meu Deus, o que é isso? Parei. Fomos para Paulo Afonso. Jogamos, dormimos. Na volta, por incrível que pareça, não é coincidência, é cricidência. No mesmo lugar que eu tive a visão, eu tive a segunda visão. E quando eu cheguei em Alagoinhas, eu já cheguei decidido. Parar com o futebol, me preparar, estudar, voltar à escola, fazer um seminário, me preparar e me tornar um pregador do Evangelho. Faz uma decisão assim, rápida, né? Rápida e precisa, né? Que decidiu. Porque Deus sempre foi em primeiro lugar na minha vida. Sempre, né? E quando Deus é em primeiro lugar na nossa vida, tudo fica mais fácil. Assim, quando você jogava... Eu já era cristão. Já era cristão? Já era cristão. Mas ainda eu estava ali jogando bola e tal, aquela coisa, realizando um sonho e tal. E aí eu sempre orando, jogando bola e orando. Deus, se esta for a tua vontade, que eu permaneça no futebol, que o Senhor conceda a oportunidade de continuar. Aí eu tive a oportunidade de ir para Catuense, quando o Antônio Pena veio e me levou, gostou de mim como goleiro. E Deus me levou para mostrar que eu tinha condições de jogar em qualquer time. E na estrada para Paulo Afonso foi quando eu tive a experiência. Deus trabalha assim, Deus tem os seus mistérios, a forma de trabalhar. Legal, legal. História bonita, tá vendo, meu velho? Você tá vendo como é que é o negócio aí? O homem aí era goleiro, e depois começou a fazer a obra de Deus e o pau quebrou. E outra coisa, foi meu pastor aí durante uns 10 anos de minha vida aí, viu, mano? Teve que me tolerar, tá pensando que tu tá me tolerando aqui o quê? 6 meses? aí é céu garantido. Mas hoje bate a bolinha de vez em quando? Com certeza. Com certeza, né? Jogo. Hoje eu exerço em 3 funções. Hoje eu jogo de zagueiro, jogo no meio, né? E sou um atacante. No baba. No baba. E não jogo mais no gol porque não tenho mais, né? Não jogo mais campeonato, só nos nossos baba, segunda e quarta na VEP, porque é um baba ali da igreja, mas reúne boas pessoas, cidadãos, é um baba muito bom, ordeiro, não tem briga, não tem confusão, não tem palavrão, um baba. E te convido, você que joga uma bolinha também, está conosco ali na VEP toda segunda
a partir das 18h30 e toda quarta-feira participar com a gente. A última briga que teve lá, eu lembro que foi eu que fiz. Aí eu saí do babo. Quando começa a briga, hein? Eu já fiz uma encrenca lá pra saber de uma pra ir embora. Peguei e fui embora. Aí agora sem zoeira aqui. Eu sou uma pessoa que eu sou da paz, não gosto de encrenca, todo mundo já sabe minha história aqui. E assim, todo programa, pastor, a gente olha ali pra orelha de Dani, a gente vê que realmente ele é um pouquinho assim, atravessado, né? Você tá vendo ali, né? Só que assim, pastor, eu não posso deixar passar também. Eu tô assim meio em diagonal do senhor aqui. Tá explicado porque o senhor era muito goleiro, viu? Pegava demais. Porque quando passava das mãos, grudava na orelha. O senhor tem uma orelhinha aprumadinha também, viu? Rapaz, você, em 56 anos de idade, você é a primeira pessoa a dizer que eu tenho uma orelha grande. Tem que ter o primeiro, então. A primeira pessoa, 56. Poxa, mas eu desfruto de uma boa idade, né? A gente vai ficando mais de idade, vai ficando melhor, rapaz. Fortalecido, mais assim, atraente. Pastor, e como que foi ali o começo? O senhor saiu ali do futebol e se iniciou na igreja, né? Se preparou. Eu saí do futebol, chamei o pessoal e disse, olha, a partir de hoje não jogo mais, profissional, nem profissional, nem nada mais. Não jogo mais, não quero seguir carreira, mais nada. Eu agora vou estudar, vou trabalhar e vou jogar minha bolinha, meu babinha sem compromisso. E pronto, cheguei, estudei, já era membro da primeira igreja, né? Há um bom tempo eu estou na primeira igreja, somente 30 anos. Vai fazer 31 agora em setembro, né? Então a gente tem uma história como pastor. Eu não caí de paraquedas para ser pastor. Eu tenho uma história. Daí eu comecei a estudar, né? Eu comecei a me preparar, terminei meu curso, fui fazer meu seminário. Fiz meu seminário, terminei. A igreja já me adotou como obreiro, como missionário, como segundo pastor, copastor, e hoje eu sou o pastor titular da igreja. Quer dizer, uma história, não é aquela coisa, peguei o pastor Luciano, coloquei ele para ser pastor aqui na igreja, não. Deus foi trabalhando as etapas. A gente tem que passar primeiro, Dan e o Wellington, pelo processo, para depois chegar no propósito. Essa é a realidade. Então Deus me levou todo esse processo. E hoje eu me tornei sou um pastor. Existo, ou melhor, estou pastor. Não sou o pastor da primeira igreja. Eu estou, porque o pastor da primeira igreja é o Senhor Jesus Cristo. E tipo assim, a pessoa que tem um sonho em ser pastor, assim, o que ela tem que dica que o senhor daria sobre a preparação, sobre a dedicação? Olha, eu quero só notificar vocês, eu estou um pouco gripado, talvez minha voz não esteja saindo assim. Daí. Não, tá bom demais. Estou um pouco gripado. Para ser um pastor, para ser um membro do Senhor, um pastor, primeira coisa, você precisa ser chamado. Não só um pastor, como um padre, ele precisa ter a vocação. Alguém até pergunta, mas em todo lugar tem pastor. O pessoal chega ali, unge, passa óleo na testa de alguém e consagra e diz que é pastor. Mas eu acredito, digo plenamente para todos que estão me acompanhando, eu sou dessa escola, que o cara precisa estudar. O cara precisa estudar, ele precisa aprender, não é só pregar. Pregar a Bíblia, qualquer um de nós, qualquer um de vocês que estão aqui, você que está me entrevistando, o Elton e o pessoal aqui do estúdio, qualquer um prega. Olhou o texto, vai lá e prega. Agora, há uma diferença de ser pregador para ser pastor. Porque ser pastor não é só para ser pregador. Meu irmão, é uma tarefa muito grande e árdua. Tá? Você, para ser pastor, você tem que estar disposto a viver o que Cristo viveu. Você não agrada a todo mundo, essa é a realidade. Você faz 100%, meu irmão, você faz 100% melhor para a igreja. Mas uma coisinha que você deixou, uma visita que você deixou de fazer, o pastor não visita, são essas coisas. Por isso, não pode estar na função de pastor uma pessoa qualquer. Volto a dizer para você, o processo é o preparo para chegar no propósito, que é a ação de Deus na sua vida. Ô pastor, uma vez eu vi uma pessoa falando, né, um próprio pastor mesmo, que tipo assim, a pessoa quando é pastor de uma igreja, ele acaba sendo um pai, né, que a pessoa tem um problema, verdade, procura o pastor, verdade, eu estou passando por isso aí, entendeu? Uma dificuldade, um problema em casa, um problema de saúde, uma dúvida no trabalho. Exatamente.
Pastor, pastor. Tem até uma frase que diz que pastor. Eu não gosto muito dessa frase, pastor, pastor, porque o próprio Jesus disse que a ninguém chameis pai. Ele é o nosso pai. Mas as pessoas usam essa frase e a gente acaba entendendo. Meu irmão, um pastor vocacionado, eu estou dizendo vocacionado, porque, digo aqui, tem pastores aí que simplesmente estão na função, não tem vocação. O vocacionado preocupa da mesa do membro até a igreja. Ele sabe se aquele membro está passando necessidade, ele sabe se a luz foi cortada, se a água foi cortada, se faltou o botijãozinho de gás. Eu estou dizendo, volto a dizer, o vocacionado, aquele que Deus chamou, ele está ligado, ele está antenado. Por isso que às vezes gera um problema, que enquanto você está dando atenção, alguém que, coitado, não pôde fazer uma cesta básica, não pôde pagar a sua luz, enquanto você está dando atenção, já tem um que às vezes está precisando de alguma outra coisa que não é essa. Porque na vida de um pastor são prioridades, né? Mais urgente, você vai trabalhar dentro disso. Principalmente o pastor Luciano. Hoje na primeira igreja só tem eu como pastor. Uma igreja com 220 pessoas, um só pastor para lidar com isso, não é fácil. Não é brincadeira, você tem que por dia visitar um determinado número de pessoas, atender a demanda, mas você, e mesmo assim a gente acaba deixando também a desejar, né? Essa é a realidade. Nem Deus agradou todo mundo, né, rapaz? Rapaz, não é? Jesus fez o Filho de Deus, chegou em Nazaré, meu irmão. Ele não efetuou os milagres que ele deveria, porque muitos não creram. Essa é a realidade. É a realidade. Dizer pra vocês, vamos pros comerciais agora. O papo tá excelente, viu? Muita informação, coisa boa. O Hélio veio sem roupa hoje, mas peço desculpas aí a todos os espectadores. Peraí, Dan. Essa roupa do Corinthians é desconsiderável, né? É desconsiderável, é sem roupa. Tá sem roupa. E em nome de Assim Assada, viu? Daqui a pouco nós vamos comer essa delícia aqui, viu? Que aqui nós vamos bocanhar, viu? Então, fica com a gente aí, viu? Já já voltamos, viu? Opa! Ai! Voltamos já. Estamos de volta. Voltando dos comerciais, dizer pra você que se você quiser indicar alguém pra gente trazer aqui, que tá passando nosso WhatsApp aqui, mande uma mensagem, dê a sua sugestão. Estamos aqui com um papo maravilhoso aqui com ele, Pastor Luciano, rapaz, que nome pesado. Vimos agora como foi a trajetória dele no futebol, como que ele foi parar na igreja, né? E queria saber de você, que é assim, rapaz, cada hora que passa, a gente acaba descobrindo coisa fora da margem desse rapaz. E esse negócio que fui árbitro de futebol, rapaz. Não tinha parado de ser jogador, aí como foi ser árbitro? Interessante, Dan, que nesse inteirinho, como eu disse, né, do futebol, que eu estava já parando, falei, não quero mais seguir, não quero jogar em seleção, mais nada. E estou parando. Nós começamos o campeonato da cidade. Campeonato amador, né? Um campeonato muito bom. Né? Tinha o Renner, esses times muito bons, o Idac, do Gilson. Pessoas assim, direitas, né? Honestas, que militavam no futebol. E um campeonato bom. E de repente a Guimar, né? Guimarzinho. Guimar Brito. Guimar Brito. Pessoa boa, quero mandar um abraço para você, Guimar. E ele acabou me dando a oportunidade para apitar o campeonato. Eu falei, mas poxa, eu nunca apitei jogos e tal, aquela coisa. Rapaz, eu entrei. E pois não é que a coisa deu certo, rapaz. Eu comecei a apitar e fui pegando gosto, apitando aquela coisa toda ali. E terminou o campeonato, apitei a final. E em seguida veio o Intermunicipal. Quando chegou o Intermunicipal, eu conversando com o Guimar colocou meu nome, né, como árbitro. E mandou para Salvador. E chegando em Salvador, eu falei, poxa, como é que eu vou apitar? Eu não tenho um curso na Federação Baiana. Essa turma toda tem curso. Mas até então, o Intermunicipal se dava um jeito. Veja bem. Aí meu nome está lá, eu falei, eu nem sei. Meu nome foi, mas não acredito que eles vão me colocar em alguma escala. Rapaz, quando começou o Intermunicipal, me colocaram na escala. A primeira escala foi ser mesário. Passei a ser mesário, né? E eu fiquei na mesa, aquela coisa toda, pegando o nome. Depois, me colocaram como bandeirinha. E eu fiquei como auxiliar, bandeira, né? E eu fui crescendo. E de repente, eu, ao crescer no esporte, eu falei com o Guimar, preciso levar mais apto a Federação Baiana. Para que Poções venha a ter um número bom de árbitros.
Hoje já tem um bom número, que hoje pode até atuar no intermunicipal, como alguns atuaram depois, mas lá nós tivemos que dar essa dica. E aí eu fui na Federação Baiana, de auxiliar, fui ser árbitro no Campeonato Baiano de Junho. Foi mesmo? Foi, rapaz, que coisa. As coisas foram crescendo assim de forma poderosa. E aí eu comecei a trabalhar, apitei, né, jogos no Campeonato Baiano de Junho. E depois eu passei a ser bandeira da 2ª divisão Do Baiano. do Baianão. Do Baiano. Quer dizer, eu estava numa crescente. Quando eu estava já como auxiliar na 2ª divisão, já para pular para o Baianão, para o profissional, né, para a 1ª divisão, eu terminei o meu seminário. Que a preparação. Eu estava nesse período que eu jogava, eu estava lá estudando. Aí eu terminei, eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu vou continuar como árbitro, que seria também uma carreira muito boa. Poxa, tinha tudo para mim, né? E tudo estava dando certo. Os meus relatórios eram bons. Os árbitros davam os relatórios, poxa, bandeira é tal, porções, chamava porções. O bandeira é frio, é tranquilo e tal. Isso me fez crescer. Falei, eu posso ser um árbitro profissional, mas o coração bateu mais forte. É aquilo que eu disse, você é um chamado. Quando você é chamado para o sacerdócio, meu irmão, não tem jeito. Você não deixa o sacerdócio. E aí, o que eu optei? Não, eu paro aqui com a arbitragem e vou seguir minha carreira de sacerdote. Rapaz, tá vendo aí, velho? Tu daria uma boa bandeirinha, viu? Mas pra tu ser a bandeira. Sem futuro. Sem futuro. Tem uma pergunta pro pastor aí? Aqui os internautas aqui tá apanhando quente aqui, todo mundo sabe, né? Aqui o pessoal tá querendo saber aqui o seguinte, que o pastor aí, ele tem ministério, né? Ministério de libertação. E o pessoal tá querendo saber aí como é que é esse negócio, como é que é botar pra correr um cramunhãozinho, um intruso da vida de uma pessoa, chega assim, joga um sal grosso, passa um óleo ungido, uma água benta, dá 2 tapas na orelha, como é que faz pra jogar pra fora? Como é que é? Como é que é esse ministério, pastor? O ministro, você falou engraçado. Camulhão? Você falou? Cramunhão. Um cramunhãozinho. Cramunhãozinho. Por que não foi um demônio, né? É o que de fato e de verdade acontece na vida das pessoas. E é uma realidade. Embora nós estamos vendo, tem pessoas que dizem, eu não acredito que o diabo fez isso na vida das pessoas. Eu quero só abrir um parênteses para você aqui. É por isso que ele vem, o mal vem e aloja na vida. Porque você disse que não crê, então ele chega ali suave. Ele está destruindo a vida de uma pessoa e a pessoa está achando que ele não existe e vai de mal a pior. Mas é uma realidade as manifestações. Respondendo a você e para as pessoas que estão nos assistindo, esse é um ministério árduo, doloroso, porque para lidar com essas entidades que manifestam em corpo, você precisa estar com uma entidade maior, ou seja, um espírito maior, uma força, um poder maior, que é Deus. E como é que você vai vencer essa entidade maior? Você precisa de uma vida de oração, você precisa de uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra, ou melhor dizer, uma vida, um estilo de consagração. Porque você só vai tirar o mal entrando o bem. E o bem para manifestar, você precisa estar perto do bem. E como é que está perto de Deus? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, dando testemunho, e é fundamental. Porque se você não tem testemunho, não mete a mão para mandar embora não, que você é envergonhado. Eu podia deixar tu falar, eu fiquei curioso agora. Já chegou alguma vez assim, que o senhor falou assim, sai desse corpo, que esse corpo não te pertence. E aí o cramunhão virou pro senhor e falou bem assim, ô pastor, a pessoa me dá comida, bebida, dormida, roupa lavada, e o senhor tá mandando eu ir embora por quê? Veja bem, essas questões, quando a gente começa no ministério, a gente começa meio empolgado. E você grita, e você sai, em nome de Jesus, aquela coisa toda. E você faz aquela coisa. Quando você vai pegando a maturidade, que você vai caminhando, sempre mandando o mal embora, você já adquire uma experiência. Eu, por exemplo, hoje, eu simplesmente encosto diante da pessoa e digo, sai, porque eu já sei quem está ali.
Por exemplo, se for da linha, né? Eu não vou usar nome porque eu não sei aqui, porque eu não sei até que ponto eu posso falar aqui, né? Mas uma entidade, vamos botar aqui, uma entidade. Seja, eu conheço os nomes, eu conheço a manifestação de uma pessoa, eu sei quem está nele. Dá para detectar, Dá. assim, só de olhar, O Senhor fala comigo, Deus fala. Então o que eu faço? Se eu estou numa aglomeração de pessoas, numa igreja, e manifestou uma coisa dessa, eu encosto perto e chego no ouvido hoje e digo, sai em nome de Jesus. E ele tem que sair. Não tem esse negócio dele demorar, ele vai sair porque Jesus é maior do que qualquer entidade do inferno. Então ele tem que sair e vai embora em nome do Senhor. Não fico com aquela coisa hoje chamando, qual é o teu nome? Por que você entrou? Eu não quero saber por que ele entrou. Eu Porque ele quero sai. saber. Fazer um podcast, eu uma quero, entrevista com um caminhão, eu quero uma saber. entrevistazinha. Eu quero saber, Wellington e Dan, é que ele tem que sair, ele vai sair. Ele tem que ir embora. Tem que ir embora. Porque o que entrou sai. Então ele tem que sair, sai. E até hoje, estou com 56 anos de idade, estou com 42 anos no Evangelho. Nunca deixei Jesus por causa de uma cerveja. Nunca troquei Jesus por uma mulher mais linda, mais charmosa, mais linda que fosse. Porque eu disse há pouco instante, logo no início, que Cristo está em primeiro lugar na minha vida. As outras coisas, elas vão sendo acrescentadas. Então, o que acontece? A gente precisa dessa maturidade para dizer, sai numa boa, não precisa estaralhaço. Porque uma outra coisa, a gente acontece até envergonhando a pessoa. A pessoa está endemoniada, você grita aquela coisa, cai, vira aquela coisa. Não precisa. Você chega de perto, manda embora. E o diabo, na hora, ele olha para você e diz, eu tenho que ir. Por quê? Porque a vida da pessoa está na presença de Deus. A vida dele está em dias. Mas se você, Wellington, Dan, e você que está me ouvindo, não está com a vida em dias, cuidado, eu não te aconselho não. Organize a sua vida para mandar embora em nome de Jesus. Tá vendo? Tu fica aí, Castro, querendo fazer podcast com um cramunhão. Deixa esse tempo E pra outra lá, coisa, eu quero dizer para vocês, ele falou podcast, como eu estava no meu raciocínio, eu queria completá-lo. Não se brinca com o inimigo. Não se brinca. Ah, eu não acredito. É por isso que sua vida está destruída. Porque ele encosta onde não acredita. Se você acredita que ele manifesta, que ele vem, você vigia. E você não deixa ele entrar. Essa é a realidade. Existe o bem e existe o mal. O mal trabalha para destruir. Interessante. Olha que pergunta você me faz. Não vou usar nome. Eu ia aqui hoje na rua e tal, conversando ali, batendo um papo. E de repente, eu encontrei uma menina, rapaz, totalmente coitada, problemática. E ela me disse, pastor, a minha vida mudou. Eu disse, foi. Ela falou, foi. Eu disse, como? Fizeram algo para mim que eu perdi casa, perdi tudo. Aí ela olhou para mim, eu disse, eu acredito, minha filha, porque eu me dou com isso direto, lido direto. Famílias fracassadas. É aquela pessoa que de repente tem uma família organizada, alguém vai lá e faz aquelas coisas, né, terríveis, e de repente a menina desanda, a menina educada que estudava, não bebia, essa menina começa a sair, começa a ter casos com pessoas fora, uma loucura. Então, tudo isso, né, sinais, e que se essas pessoas procurar Cristo, elas vão se libertar, mas o problema é que o diabo cega. O diabo não deixa as pessoas ir a Cristo. É uma luta. Por isso que Jesus disse que não é por força nem violência, é pelo amor e pelo Espírito de Deus. Por quê? Só tira um espírito ruim, um espírito melhor, que é o Deus Todo-Poderoso. É isso mesmo, viu? Gostou, tá? Escutou aí? Rapaz, uma aula, viu? Eu vivo isso, Dan. Eu vivo isso. Eu estou sempre atendendo as pessoas. É madrugada. Tem vezes que eu acordo 2 da manhã. Até que esses últimos dias não. O celular toca. Pastor, me ajude, homem de Deus. O que está acontecendo? A gente já fica preocupado. Ó, a menina endemoniou aqui dentro de casa. Está quebrando tudo. O menino virou um trem aqui dentro de casa e está gritando igual um bicho. E aí está falando umas coisas. Aí aquelas coisas que a gente já sabe. Aí, rapaz, sabe o que acontece? Eu vou, que eu já sei, né? A força que há nessas coisas. A gente tem que ir, chega lá, a gente entra. E quando eu olho, né, eu já sei quem está neles. Eu simplesmente encosto, digo, sai fulano de tal.
Jesus está chegando e sai daí, em nome de Jesus, e sai. E aí acaba aquele alvoroço maligno. Mas é só vigiar. Se você tem uma vida de vigilância, uma vida com Deus, o inimigo terá dificuldade de entrar na sua vida. Tem mais uma pergunta de internauta aqui. Manda pra gente. Seguinte, tem igreja, tem um pessoal perguntando aqui, tem igreja aí que faz, coloca água para poder ser orada, coloca rosa para poder ser orada, coloca paninhos com o nome da bênção para poder ser orada. Aqui quer saber se isso funciona mesmo. E se funciona, por que funciona? Liberta a pessoa, transforma a vida da pessoa em alguma coisa? Como é que é isso aí? Rapaz, você tá... Essa turma, veja bem, rapaz. O milagre, ele precisa de uma parceria. O próprio Deus não faz milagre nenhum sozinho. O milagre, quando ele é estabelecido na sua vida, é Deus em parceria com você. Você articula o quê? A sua fé. A fé, ela é um firme fundamento das coisas que não existem e vai existir. Tá entendendo? Quanto esse negócio de uma rosa, esse negócio de uma toalhinha, para mim são artefatos que uma igreja lá usa. Nossa igreja batista, por exemplo, nós não usamos. Aqui nós simplesmente declaramos a unção com óleo, oramos, que a Bíblia diz, né? Há alguém enfermo, chama os presbíteros e unja, e ele receberá a oração da cura. É o que nós fazemos, só a palavra de Deus. Mas essas igrejas, elas pegam textos isoladinhos, por exemplo, que fala de rosa, o avental de Paulo, quando o apóstolo Paulo, ele trabalhava com tendas e o pessoal doente vinha e ele orava por pegava o seu avental e passava no enfermo e ele era curado. O Pedro, capítulo 5, ali de Atos, vai dizer que os doentes eram colocados na rua para que, ao menos a sombra de Pedro passasse por cima de um doente, ele era curado. Então as pessoas usam isso, mas elas estão colocando a sua fé, entendeu? Em ação. É a fé de Deus, não é uma rosa, não é uma toalha que cura, é a fé. E muitas vezes o milagre é estabelecido por isso, porque Deus olha do céu e viu uma fé sendo exercida. A fé é um firme fundamento. Não é que é a rosa, eu coloquei uma rosa aqui, essa rosa tirou o olhar dessa casa. Não, de verdade. Ah, mas a rosa murchou. É natural que uma rosa vai murchar. Ela não vai ficar intacta, vai ficar viril para sempre. Então, eu acredito plenamente te respondendo. Não é toalhinha, não é rosa, não é galho de arruda que vai trazer uma cura, mas uma fé atuante na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa, boa. Ô pastor, e qual foi o objetivo? Eu vendo o senhor falando assim, qual foi o objetivo da marcha? Foi o senhor que criou a marcha para Jesus? Foi. Aqui na cidade, né? Foi. Há 24 anos nós criamos essa marcha. 25 anos. 25 anos. Porque nós criamos ela em 99. Né? Primeiro nós começamos com a ordem de ministro. A marcha para Jesus foi uma das maiores dificuldades que eu, como pastor, encontrei aqui nessa cidade. Porque quando nós chegamos aqui, há muitos anos atrás, não tínhamos também tanta igreja como tem hoje. O evangelho tem crescido, tem avançado, muitas igrejas têm chegado. E nós não tínhamos aqui muitas, assim, 20 igrejas. Nós tínhamos umas 12 igrejas. Mas quando Deus colocou no meu coração para criar essa marcha, que eu fui ao encontro de alguns pastores, eu fui rejeitado. Eu fui praticamente desprezado por alguns pastores. Não vou falar de denominação, porque são meus irmãos. E eles diziam para mim, que marcha, pastor? Você não faz isso não, porque isso não dá certo. Bota esse povo para descer e tal. Só que eu sou decidido, Dan. Palavra simples, palavra de alguém, não me desanima, não me tira minha trajetória, não. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. Há um texto na Bíblia que diz que Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, se Ele é poderoso para fazer aquilo que nós pedimos, e o que eu estou pensando é um Deus que me restitui e me dá força, me capacita para lutar para a realização dos meus sonhos, dos meus projetos. Porque eu disse há pouco instante antes da gente entrar no ar, o sonho é o combustível, rapaz, para grandes realizações. O que faz o homem viver é o sonho. Se você não sonha, você é um homem morto.
E eu sonhei, há 25 anos atrás, com o que está acontecendo hoje. Não foi fácil. Peguei 4 pastores, e eram 6 para iniciar. Um desistiu, o outro teve uma discussão com o pastor e ficou 4 pastores. Essa marcha nasceu com a Igreja Batista, a Esperança, a Eterna Redenção e a Quadrangular. Oficialmente foram essas 4. E que não foi fácil, de forma alguma. O pastor dizia para mim, meu povo não vai. Eu disse, pronto, se 10 pessoas, nós vamos marchar, porque nós não vamos marchar para denominação. Nós vamos marchar para engrandecer, proclamar o nome do Senhor Jesus. Então o que aconteceu? Algumas igrejas ficou assim. E nós marchamos, rapaz. A primeira marcha nossa, ela deu 154 pessoas. Para mim foi uma conquista. Foi uma coisa, com aquele carro, aquelas veraneias com som em cima, aquilo ali. Aí foi uma glória quando nós lançamos, né? Foi uma maravilha. Terminamos felizes, aquela coisa. Galera, é o seguinte, vamos para os comerciais e voltamos já já. Fica aí, viu? Que já já tem mais aí, que o papo aqui tá bom. Voltamos já. Estamos de volta. Gente, voltamos aos comerciais. Papo bom, viu? Papo bom aqui, pastor aqui, boleiro. Pastor boleiro, ó, só. Rapaz, mas a gente queria entrar nesse terceiro bloco perguntando sobre o conselho. É o conselho, deixa eu ver aqui a pergunta aqui. Conselho comunitário, que é um projeto seu aí. Eu queria saber desse negócio, como que foi esse caos aí. Fica à vontade, viu? Ô Dan, um dia, como pastor nessa cidade, eu me preocupei com as drogas. O que está acontecendo hoje foi profetizado lá atrás. Por quem? Pelo pastor Luciano, como presidente do Conselho de Segurança. Criamos o conselho, eu, o capitão Manoilson, hoje é major. Capitão? Capitão Manoilson. Manoilson. Né? Ele era tenente, hoje é major. E criamos. E em parceria com a polícia, em especial o tenente Elexon, era tenente, hoje aposentado. E a gente era um conselho atuante. As drogas estavam começando a desenvolver de forma terrível. E a gente, o conselho, ele é o olho da sociedade. Veja bem, o Conselho de Segurança não tem força de execução, mas ele é o olho da sociedade. O que está acontecendo, ele reúne com polícia, promotoria e até o juiz. Para quê? Para tomar-se uma postura, um posicionamento. E havia aquela coisa, bairros aí, morte por causa de droga. E a gente sempre reunia, né? Criamos ali para isso. E a polícia, ela tinha muito êxito aqui também. Como ela tem, ela trabalha, tem seus êxitos, mas ela passou a ter. Por quê? Porque nós descobrimos aqui, chegavam as denúncias e a gente ia lá, conversava com a polícia do jeitinho que era receber a denúncia e chegava no lugar, meu irmão, e pegava muita droga. Então, a cidade começou a melhorar mais. A polícia não tinha viatura direta, constante, que era uma guerra, o governo do estado, para mandar aquela coisa. E o conselho ali cobrando. Eu me lembro que uma vez, na festa do Divino, o governador Paulo Souto, ele veio. Eu estava com um baixo assinado, com 3.884 assinaturas. E eu disse, hoje eu paro ele. Ele vai parar, o carro dele, a comitiva vai parar, e eu vou botar na mão dele esse baixo assinado. Querido, e de repente, o tenente Manoilson falou assim para mim, rapaz, você toma cuidado, porque ele tem o segurança, né? E o segurança pode pensar que você vai querer, né, ter um atentado ao governador. Eu disse, não, hoje ele é major, não, tenente. Eu vou parar. E quando ele passou em volta ali da Igreja Católica, eu atravessei na frente. Até o segurança dele colocou a mão assim, não sei o que ele ia fazer. Ele fez assim, parou e me chamou. Eu apresentei ele a 3.884 assinaturas e falando para ele que a cidade precisava de viaturas e que nós precisávamos de uma companhia de polícia. E bati nisso a primeira vez, ele veio, eu batia de novo falando, reuniões que ele chegava ali no aeroporto, eu ia lá, né, no campo de avião ali no aeroporto, ó, no campo de avião, eu ia
foto estrelava nessa cidade, né? O pessoal já gozava, já sabia que eu ia atrás do governador. E aí começou a chegar viaturas, motos, né? Pedi a ele uma viatura porque a Polícia Civil precisava, quer dizer, tudo o conselho lutando. Eu me lembro que era mais ou menos dia 2 de dezembro, e eu encontrei com ele, ele esteve aqui. E eu falei que nós precisávamos de uma viatura para a Polícia Civil. 25 dias depois, a viatura da Civil chegou. Então a gente sempre ali, faltava uma gasolina para a Polícia Civil, porque isso é função do governo do Estado. Mas hoje é só no papel, não sei como está sendo agora, porque eu estou fora, né? Mas eu ia lá e lutava, aquela coisa, a prefeitura botava gasolina. Faltava uma tinta para o computador da Polícia Civil. Eu rodava na cidade, conseguia, pá, aquela coisa. Eu me lembro um dia que uma das viaturas que nós tínhamos aqui da Polícia Militar, uma boa, houve um roubo ali no reforço. Os caras chegaram aí e tal, aquela coisa. E eu tirei aquela viatura, rapaz, da oficina. Naquele dia, isso foi acho que num sábado, eu tirei na sexta-feira. Maior dificuldade, o comércio ajudava. Graças a Deus, inclusive eu quero agradecer o comércio. Nunca tive dificuldade com o comércio. Por quê? Porque eu conseguia 100 de um, 200 de outro, mas depois eu passava tudo com a nota fiscal dizendo, olha, os seus 100 reais está aqui, olha que cuidado. Relatório, dando satisfação. Então, toda vez que eu precisava da comunidade, da população, eles me atendiam. Poções sempre foi uma bênção na minha vida. Então, o que acontecia? Aí pagamos e tal, aí vai a viatura atrás. A viatura tombou perto de Planalto, estragou toda. E nós, de novo, com esse mesmo processo, e lutando, a gente fazia isso. Houve, sim, uma maior confusão na cidade, um agito e tudo, e morrendo gente. Eu me lembro que estava morrendo muito jovem, descendo ali para o Morrinhos, naquela curva. Eles iam beber na moto sem capacete, não usava capacete aqui. E um dia eu me lembro que eu ia subindo para minha casa e passei ali, junto, porque minha casa é junto do Badnil da cima, e eu passei, estava o doutor Eduardo e Ciro Lepre. Eles tomando uma cervejinha ali, batendo um papinho deles. Quando eu vou passando, o doutor Eduardo falou assim, pastor, me chamou, né? Eu falei, pois não, doutor, senta aí, pastor, senta aí. Toma um Guaraná. Eu falei, não quero não, doutor. Aí ele disse assim para mim, me lembro bem, ele disse assim, ô pastor, faz um negócio aí. Tá morrendo muito jovem na cidade. Chega lá no hospital, tudo com a cabeça quebrada. Faz alguma coisa. Aí eu comecei com ele, falei, mas faz como, doutor? Por causa do conselho. Eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, ali resolvendo uma coisa, eu parei e pensei. Interessante o que o doutor Eduardo falou, eu lembrei. É o capacete. O capacete. Para pelo menos amenizar né? A dor, a morte e tal. De repente, eu me lembro bem, criei essa ideia, falei assim, peraí, eu vou a alguém que conhece de lei melhor. E me lembro que o doutor Otto me deu toda a lei, tudo certinho, né? Peguei com ele. E tinha uma dificuldade, porque a Câmara não queria aceitar capacete, na época. Ah, então quer dizer que Na época. o senhor foi o sujeito que botou essa lei aí que nós excomungou, viu, velho? Sem saber. Rapaz, quem foi Mas- usado que botou essa lei aqui? E Não nós, é lei. E nós xingava, bicho. E nós xingava. Mas, rapaz, que negócio de capacete, cidade pequena e não sei o que e nada. E aí, era moto sendo presa, gente levando moto e o pau quebrando. E eu botava as cuinhas. Lembra das cuinhas? Eu vou chegar lá na coinha para você, vou te falar o porquê das coinhas. E de repente aí nós lançamos, eu peguei com a minha pasta, fui à promotoria, doutor Marcos Coelho, um bom promotor que nós tínhamos aqui também. E de repente eu entrei conversando com ele, eu falei, doutor, lembro bem, a lei que rege Brasília, eu sabia, né? Rege Poções também? Ele olhou para mim e disse, me chamar de missionário. Oxente, missionário. A lei universal brasileira. Então o senhor vai me fazer isso, abrir a minha pasta e tirei o documento. A partir de hoje o senhor começa a executar isso aqui. Porque a lei está funcionando, é muito meu amigo. Aí ele olhou, riu, falou, ei, missionário, isso aqui é problema. Mas eu disse, eu estou na casa de leis, na casa de justiça. Aí ele, tá bom. Quando foi no outro dia, ele mandou me chamar. Já tinha ajeitado e conversou com o Tenente Alex. Foi quando ele deu 15 dias que o Tenente Alex fizesse a paralisação, tal, orientasse o pessoal e tal, para usar capacete. Foi uma conquista.
Aí o Tenente Alex fez do mesmo jeitinho. Aí o pessoal, como você está dizendo, não comprava o capacete, comprava aquelas... As cuia. Tipo cuia. Parecia um pinico. Aí eu voltei lá e disse, doutor, muito obrigado pela sua atenção, sua disponibilidade. Mas nós devemos fazer um pouco melhor. O pessoal não está comprando capacete um ou outro, eles estão usando uma cuia. Ele riu. Cuia, missionário disse, uma cuia. E tem que usar capacete. Ele deu mais 15 dias o Tenente Alex para tratar com o pessoal de novo. Um bom promotor, um cara bem sensato, bem... Aí ele foi lá e o Tenente Alex começou a executar. E hoje nós temos o uso do capacete. Esse uso do capacete, você que está me ouvindo, não passou em Câmara, não. Não vou falar nome de vereador, porque não é legal. Mas teve vereador lá que não queria de jeito algum. Mas eu fui lá, como presidente do conselho, em parceria com o Tenente Alexson, e eu consegui, foi o presidente que colocou na mesa do promotor. O Tenente Alex está vivo hoje e vai viver um bom tempo. Ele é testemunha, foi o pastor Luciano, quando era presidente do Conselho Comunitário de Segurança do nosso município. Então, nós temos o uso. Aí nós fomos buscar a companhia. A companhia, eu já tinha saído do meu mandato no mesmo ano, e nós fomos a Salvador. A Salvador foi eu, o vereador Toninho, o vice-prefeito hoje, o senhor Bonfim, o prefeito eleito naquela época, o Luciano, era prefeito, o nosso presidente do conselho, e teve mais uns 3 aí. Nós fomos lá e nós conversamos com o coordenador e ele nos garantiu, a companhia vai chegar a Poções. E de fato e de verdade, não demorou um mês, foi um mês mais ou menos, 29 dias, eles, saiu no diário que a Poções iria ter a companhia. E esse é o nosso trabalho, foi o trabalho como conselheiro de segurança, né? Conseguimos implantar em reuniões aqui, meu irmão, mais uma vigilância. Eu sempre cobrava da polícia para estar passando nos bairros, a polícia militar, porque a polícia militar é para evitar, ela é prevenir, né? Então, se o cara vai matar alguém, ele está com uma faca, ele vê a viatura rodando, ele vai pensar 20 vezes. Então, o que acontece? Elas faziam tudo isso. Esse era o nosso projeto. Nós tínhamos aqui, tanto que eu fiquei 7 anos como presidente do Conselho de Segurança. Hoje está aí o Conselho, né? Hoje acho que é o senhor Geraldo, ele é o presidente, está aí com o Conselho. Está com o Conselho, rapaz. E hoje, na cidade de Poções, eu acredito que temos uma polícia, né? Não, a polícia de Poções, ela é uma polícia atuante, rapaz. Atuante. Trabalha. Os meninos não brincam, não. Não brinca, não. Agora é aquela coisa, né? A cidade vai crescendo. A malandragem vai crescendo, vai aumentando. Não é isso? Os aviõezinhos vão crescendo. Vão crescendo. Então a polícia está em cima, mas para dar conta, meu irmão. Uma coisinha. Não é fácil. Aí tem um detalhezinho ali que, tipo assim, que eu achei que não poderia ter saído, era uma central de apoio que ficava próximo ali ao Banco do Bradesco, que era uma coisa assim, acho que para uma ocorrência Veja bem. seria tão rápido para agilidade. Veja bem, na minha época, não foi na minha época já, porque eu garanto para você, eu iria brigar até o último instante. Eu ia brigar com a prefeitura, eu ia mandar carta para o coronel, eu ia fazer tudo, pedindo para ficar a companhia ali, dividir no centro da cidade. Ali, Dividir a cidade, né? aquilo ali No meio da é cidade. um ponto estratégico, né? Exatamente. Muito bem colocado ali. Ali já ajudava o próprio comércio, e era mais fácil chegar em determinado lugar no Bela Vista. Hoje ficou mais distante. Mas receberam o local, né? Na época aí o major, e são forças maiores, né? Mas como presidente do conselho, eu teria dificultado a coisa. Eu, tipo assim, ali no Alto do Paraíso, é muito bom ali. Eu fui lá conhecer a estrutura. A estrutura é ótima. Ótimo. É ótima. Mas aqui no centro seria um centro de apoio muito bom. Ficasse aqui Com e lá. certeza, né? O comércio e aí os bancos e tudo. Os era bancos iam ficar mais Então, seguros. o infrator chegasse ali e ia pensar várias vezes de verdade. fazer um delito ali. Ô, pastor, para a gente finalizar, está quase chegando no horário aqui, eu queria que o senhor fizesse seus agradecimentos, né? A Câmara está à sua disposição, mas nesses agradecimentos, assim, era um assunto para a gente entrar, né? E acabou não teve conta do horário aqui para da sua família, né? Que você falasse um pouquinho da sua família e em seguida fazer os agradecimentos. Como você sabe, né? Eu sou casado,
com Eliene, hoje diretora, lá no Joaquim Mascarenhas. Tive uma filha, né, a Luana, que infelizmente, dia 27 agora, faz 2 anos que a minha filha partiu. E minha filha única, né? Tive um enteado, ele hoje já é grande, já tem sua família. E tenho 2 netos, semente da minha filha. Estive no Rio por 12 dias visitando e foi muito bom. Ontem eu completei 30 anos de casado. E estamos aí, tocando barco. 30 anos de casado e vou completar agora 31 anos na Primeira Igreja Batista. E quero já agradecer a você por essa oportunidade de estar aqui, né? Nessa produção maravilhosa, Latomia. Latomia. E dizer que estou muito satisfeito as perguntas que foram feitas e estou à disposição. Se você quiser saber mais qualquer assunto que foi abordado, né, você pode me procurar na Primeira Igreja Batista, ali ao lado do fórum, e parabenizar toda a produção, o Wellington, Dan, né, e todos aqui os cenografistas, a diretoria do programa, e dizer, conte comigo, e vou estar orando para que esse evento, essa produção, possa crescer, porque Porções, eu acredito, ela tem que ser melhor a cada dia, a cada momento e a cada instante. Deus abençoe você, toda a sua família. Posso fazer um convite? Pode. Quero convidar você a fazer parte, a fazer visita na Primeira Igreja Batista. Os nossos cultos acontecem toda quinta-feira às 19 horas até às 10 para as 9, às 21. No domingo, às 18 horas até às 20 horas. Temos sempre uma palavra abençoada, uma palavra que irá dar direção à sua vida. Deus abençoe e um beijo no seu coração. E dizer que eu já fui lá, viu? Já fui lá. Então eu já fiz minha visita, fui lá umas 3 vezes. E, gente, vamos ficando por aqui. Desde já, muito obrigado. Como eu sempre digo, obrigado! E agora vou comer esse bolo gostoso aqui. Ai, meu Deus. É pão, burro. Ai, pão.